Olá, meu irmão, olá, minha irmã, a paz do Senhor Jesus. Espero que você e a tua família estejam todos guardados debaixo das poderosas mãos do Senhor. Vamos para mais um vídeo. Quero trazer uma mensagem falando sobre contaminações. Eu quero convidar você que está nos assistindo agora, se você tiver de posse da sua Bíblia, abre conosco para fazer a leitura junto conosco. Primeiramente no livro de 2 Pedro, capítulo 2. Eu espero um pouquinho, você abre a tua Bíblia, encontra aí, segunda carta de Pedro, capítulo 2, nós vamos ler aqui dos versos 19 ao verso 21, diz assim a palavra do Senhor: prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção, porque de quem alguém é vencido, do tal se torna servo. Portanto, se depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhes o último estágio pior do que o primeiro. Porque melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça do que, conhecendo, desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. É uma palavra, queridos, que eu já li em outras situações, ela nos relata algumas coisas aqui muito importantes. Isso aqui, quando Pedro escreveu essa carta, essa parte principalmente, eu entendo que ele escreveu para as pessoas que conheceram a palavra e se distanciaram dela. E nos dias atuais nós temos muito disso. Nós temos muitas pessoas que conhecem a palavra e acabam se distanciando. Mas eu quero trazer para nós uma mensagem hoje de uma forma, o que é necessário para que nós realmente, quando conhecemos a palavra de Deus, nos firmarmos nela, de tal forma que nós não venhamos a nos desviar. Eu quero dizer para os irmãos e para as pessoas que estão assistindo esse vídeo, que tudo na nossa vida vai da nossa vontade. Tudo que nós passamos vai daquilo que nós plantamos. Aquilo que nós vamos colher amanhã é o que nós estamos semeando hoje. Então não adianta a gente querer arrumar desculpa para pessoas, por exemplo, que estão passando por situações difíceis. Eu vejo pessoas, conheci muita gente desde a minha juventude, conheci muitos rapazes na época da minha idade que se perderam pelo meio do caminho. Pessoas que se entregaram ao mundo das drogas e hoje já nem estão mais conosco. Pessoas que se entregaram realmente também ao mundo das drogas, da bebedice, e hoje estão aí, mas você vê como essas pessoas padecem e o que padecem também as suas famílias. Porque o pecado, ele não prejudica somente a pessoa que peca. O pecado, ele prejudica aqueles que estão à sua volta. E questão também de exemplos. Muitas vezes a gente vê pessoas que estão vivendo uma vida miserável, aquela vida, sabe, debaixo de desgraça, pessoas que são escravos do vício, e às vezes a gente vai olhar no passado dessa pessoa, na sua descendência, nos seus antecessores, vai ver que às vezes tem gente na família que já, de alguma forma, já mostrava que aquilo haveria de acontecer, porque eram os exemplos que as pessoas tinham em casa. Então nós temos que tomar esse cuidado muito grande, porque quando nós fazemos coisas erradas, quando nós pecamos, vamos usar esse termo, pecamos mesmo, nós estamos pecando contra nós, estamos pecando contra a nossa família, principalmente contra os nossos filhos, porque nós somos os espelhos para ele. Nossos filhos fazem de nós, pais, espelhos. Normalmente, dificilmente você vai ver uma pessoa que adquiriu algum tipo de hábito que talvez nos seus pais já não havia. Não estou dizendo que isso seja uma regra, porque tem muitas vezes família, eu já vi famílias, por exemplo, que pai e mãe nunca fumaram, nunca beberam, mas os filhos aprenderam. Ou seja, não foram exemplos dentro de casa os seus pais, mas lá fora eles foram influenciados por outras pessoas. Então, nós sabemos que isso pode acontecer também, mas quando já existe isso dentro da sua casa, é muito mais fácil para que a contaminação aconteça. Mas eu queria falar nesse momento de contaminação, mas eu queria trazer três exemplos para nós, de pessoas que estiveram diante disso, diante de contaminações fortíssimas, porém essas pessoas não se permitiram que a contaminação alcançasse a elas.
E a primeira pessoa que eu quero falar para nós está no livro de Daniel. Livro de Daniel, capítulo 1, no verso 8, que diz: E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Eu acredito que todos que fazem parte de um ministério, que são cristãos, já conhecem a história de Daniel. Talvez você que está assistindo esse vídeo, que talvez nunca tenha lido a Bíblia, deixa eu explicar um pouquinho o que aconteceu. Jerusalém foi sitiada por Nabucodonosor e foi levado de Jerusalém para Babilônia muitos pertences, muita riqueza que havia em Jerusalém, principalmente os utensílios do templo, e foi levado junto com eles muitos moços, muitos jovens, que eram, vamos dizer assim, instruídos, jovens inteligentes, saudáveis. E esses jovens, uma parte deles, aqueles que foram identificados como sendo os melhores, foram colocados a serviço do rei Nabucodonosor. Só que inicialmente eles teriam que passar por um aprendizado, eles seriam instruídos durante um tempo, e durante aquele tempo o rei determinou que aqueles jovens, que seriam jovens preparados, que seriam preparados para servirem no castelo, servirem ao rei, esses jovens deveriam ter a melhor comida, a melhor bebida. Esses jovens seriam instruídos em tudo aquilo que o rei havia determinado. Dentre esses jovens estavam Daniel, estavam Sadraque, Mesaque e Abednego, que foram os nomes novos que foram dados a eles. Se você ler o capítulo, você vai ver que eles não tinham esses nomes. Daniel chamava-se Beltesazar, e os outros três, eu não estou lembrando, deixa eu ver se eu acho o nome deles aqui. Ananias, Misael e Azarias seriam os outros três que se tornaram Sadraque, Mesaque e Abednego, e Beltesazar se tornou Daniel. Então o que aconteceu? Aquele homem, aquele rei, ele, depois de ter tomado Jerusalém, saqueado Jerusalém, trouxe para o palácio aqueles jovens excelentes e pediu para que os seus eunucos cuidassem deles, preparassem eles para que eles servissem naquele lugar, que eles fossem servos daquele rei. Só que eles teriam do bom e do melhor. E Daniel postou no seu coração não se contaminar. Ou seja, eu posso ser escravo, mas eu não vou permitir me contaminar com as coisas deste reino. Ou seja, determinação. A contaminação é uma determinação, como eu escrevi aqui, ó. Não se contaminar é uma determinação da nossa vontade. Ou seja, nós temos que fugir do mal. O mal está à minha e à sua volta. O mal que o mundo tem, ele vai estar nos assediando tempos e tempos. O inimigo das nossas almas não descansa. A palavra de Deus diz lá no livro de João 10:10, que Satanás veio para matar, roubar e destruir. Ou seja, ele não veio para brincar. Ele não veio se vestir, ele não veio para fazer de conta que ele é Satanás, ele veio para provar quem ele é. Então nós precisamos estar atentos. E a determinação de contaminação, ela parte de mim e de você. Quando nós abrimos mão daquilo que nós temos, e nós permitimos que a contaminação entre em nós, é uma permissão. O inimigo das nossas almas, ele está à nossa volta tentando nos tragar. Se você permitir, ele vai realmente entrar e fazer uma devassa na minha e na sua vida. E aquele moço, Daniel, um jovem ainda, ele determinou no seu coração. Ou seja, não se contaminar é uma determinação da minha e da tua vontade. Queridos, eu já caí em muitas ciladas do inimigo no passado. Muitas coisas que eu achava que eram apenas uma brincadeira. Durante os anos que eu estive fora dos caminhos do Senhor, eu aprendi coisas das quais eu não tenho orgulho, mas eu falo para que aqueles que estão me ouvindo entendam que se eu na época tivesse determinado na minha vida não permitir aquilo, eu estaria melhor hoje. Mas, por exemplo, uma das coisas que eu aprendi no passado, como eu falo, das quais eu não me orgulho, é de ter aprendido a fumar.
Foi uma determinação no meu coração? Foi, eu permiti. Haviam amigos à minha volta que ofereciam cigarro para mim. E eu permiti que aquilo acontecesse. Eu nunca me envolvi com drogas, mas teve gente que ofereceu e eu não quis. Foi uma determinação do meu coração. Eu poderia ter aceitado também a bebida. Um dia ofereceram-me um gole de cerveja e eu tomei. Eu poderia dizer não, muito obrigado, mas foi uma determinação na minha vida, eu aceitei. E quando você aceita, você tem o risco de se contaminar totalmente daquilo ali. Então, queridos, lembre-se, é uma determinação da tua vontade. Você escolhe se você quer determinada coisa ou não. Quando nós lemos aqui no mesmo livro de Daniel, nós lemos ali o capítulo 3, nos versos 17 e 18, diz assim: eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é o que nos pode livrar, e Ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó Rei. E se não, fica sabendo, ó Rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Esses três moços são Sadraque, Mesaque e Abednego. Ananias, Azarias e o outro nome que eu não consigo lembrar, Misael, que foi trocado para Sadraque, Mesaque e Abednego. Nabucodonosor havia criado uma estátua dele, e nessa estátua ele determinou que quando fosse tocado lá a trombeta, o saltério, não sei quais eram o nome dos instrumentos, todos tinham que se dobrar diante da sua estátua. Mas esses três moços também, havia uma determinação deles no coração, não se dobrar diante de outros deuses, senão ao Deus dos céus. E naquele momento, quando aquilo ali aconteceu, naquela época, aquele período, como não poderia faltar, na Babilônia também já tinha fofoqueiro, não é só aqui que existe, saiu a quadrilha dos fofoqueiros, correram no rei e viraram para o rei e falaram: ó rei, vive eternamente. Saiba que quando toca a trompeta, o saltério, que todos têm que se dobrar diante da sua estátua, tem três desses moços hebreus que o Senhor trouxe para cá que não se dobram. E o rei mandou chamar esses três. E quando chamou esses três, eles diante do rei falaram para o rei. Quando o rei perguntou: vocês não vão se dobrar? Eles responderam isso aqui que eu li, que está no capítulo 16, no verso 17 e 18. Ó rei, não vamos se dobrar diante do teu rei. Agora, se o Senhor nos lançar na fogueira de fogo ardente, Ele nos livrará. Porém, se mesmo Ele não nos livrando, nós não nos dobraremos diante da tua estátua. Olha que coisa maravilhosa. Três jovens. Daniel já havia postado no coração que não se contaminaria. Esses outros três se postaram no coração que não se dobrariam diante da estátua do rei Nabucodonosor. Nabucodonosor se enfureceu, ficou endemoniado, mandou aumentar a fornalha 7 vezes mais e lançar aqueles três jovens na fornalha. Quando aqueles três jovens foram lançados, o rei alguém olhou e falou: escuta, mas não foram três que nós jogamos na fornalha? O que está fazendo um outro ali? Tem um quarto ser ali dentro, e este tem a aparência do Filho dos deuses. Alguém sabe me dizer quem estava com esses moços na fornalha? Ele mesmo, o Rei dos Reis, Jesus, que ainda não tinha nem vindo a essa terra, mas como Filho de Deus ele já estava cuidando dos seus. Jesus naquele momento, ali a forma teofânica de se determinar que era Jesus, né? O anjo do Senhor estava naquele momento junto com aqueles três moços que foram lançados na fornalha. E aquilo mexeu com o coração de Nabucodonosor, que Nabucodonosor entendeu que o Deus de Israel é Deus. Amém, queridos? Não se contamine, não se permita contaminar pelas coisas deste mundo. E o outro que eu quero falar também, que fala sobre contaminação, é o nosso irmão José.
Josézinho. José está lá no livro de Gênesis 39, versículos 7 e 8, diz assim, 7 ao 9. E aconteceu depois destas coisas que a mulher do seu senhor pôs os olhos em José e disse, deita-te comigo. Porém ele recusou e disse à mulher do seu senhor, eis que o meu senhor não sabe do que há em casa e entregou em minhas mãos tudo o que tem. Ninguém há maior do que eu nesta casa e nenhuma coisa me vedou senão a ti, porquanto tu és a sua mulher. Como, pois, faria eu este tamanho mal e pecaria contra Deus? Veja bem que José nesse momento estava sendo assediado pela sua patroa. Pensa que se fosse uma pessoa pervertida, o que aconteceria? Ele se tornaria amante dela. Com certeza, a patroa de José, a esposa de Potifar, devia ser uma mulher muito bonita, devia ser uma mulher formosa, rica, muito bem cuidada. Naturalmente, vivia sendo cuidada pelas suas serviçais ali, vivia do bom e do melhor. E Daniel poderia pensar, olha, para quem era um escravo agora vai ser o amante da patroa. Vai pensando nisso, vai vendo uma pessoa que não tenha Deus no coração numa hora dessa, como que essa pessoa não vai procurar se dar bem? Claro que no final ia acabar se dando mal, mas a gente sabe que o mal, as pessoas permitem entrar no seu coração achando que aquilo ali será bom. Mas Daniel conhecia o Deus que ele servia. Daniel conhecia o Deus de Israel, a quem ele servia. E naquele momento ele não aceitou aquela proposta da sua patroa. Não se contaminar é a forma de respeitar ao Senhor, mesmo pagando um alto preço. Foi o que José pagou. José pagou um alto preço por não querer se contaminar naquele momento. Não se permitir, como eu falei no início dessa mensagem, é a vontade nossa que vai determinar se nós vamos ou não praticar aquele mal. José poderia pensar, estou sozinho, ninguém aqui vai falar nada, porque quem manda aqui sou eu. E eu vou estar ainda, além de ter a confiança do meu Senhor, ainda vou ter a proteção da minha senhora. E vou ter momentos de prazeres com ela. Olha o que ele rejeitou. Que talvez na linguagem do mundo, ele foi um bobo, ele foi um idiota, ele foi um cara que deveria ter aproveitado o máximo, tirado o máximo de proveito. Mas José não se permitiu contaminar. Ele não permitiu que a contaminação viesse sobre a vida dele. E o que aconteceu? A sua patroa criou uma mentira, e essa mentira levou ele para a masmorra. Ele foi encarcerado, ele foi para o cárcere. Ele ficou alguns anos ali ainda. Ele ficou um tempo ali naquele lugar. Até que depois quando ele já estava lá, depois de um tempo, ele acabou interpretando o sonho daqueles dois moços que eram serviçais de Faraó, o padeiro e o copeiro. E ele acertou. Deus colocou no coração dele exatamente o que haveria de acontecer. Ele interpretou o sonho daqueles moços. Um deles foi condenado à morte, o outro voltou para o palácio. José ainda pediu, olha, lembra-te de mim quando estiveres com Faraó. Passaram-se ainda 2 anos, se não me engano, até que Faraó teve aquele sonho das vacas gordas e vacas magras, das espigas cheias e das espigas secas, do vento lá que soprava e secava tudo. E aí aquele moço que teve o seu sonho interpretado falou para Faraó, porque Faraó não tinha quem interpretasse. E aí Faraó falou, manda buscar esse moço. E aí trouxe José diante de Faraó. Quando o Faraó falou com ele, ele falou, eu soube que você interpreta o sonho. Ele falou, eu não. Quem interpreta é Deus. Em momento algum ele se deixou contaminar, de forma alguma, nem mesmo as revelações que Deus lhe dava trouxe soberba no seu coração, que ele poderia dizer para Faraó, sim, sou eu mesmo, sou o cara. Mas de forma nenhuma ele não permitiu contaminações na sua vida.
Queridos, as contaminações elas virão de todas as formas sobre a minha vida e sobre a sua vida. O importante é que nós estejamos firmados em Cristo, que nós possamos entender que Ele morreu na cruz não foi por acaso não. Ele morreu na cruz porque nós precisávamos ser livres e hoje nós somos livres. Só que essa liberdade ela tem que ser monitorada por mim e por você. Eu tenho que entender que a minha liberdade tem limites. A minha liberdade eu tenho que entender até onde eu posso ir, até onde meu pé pode tocar. E isso não está escrito em lugar nenhum, mas você tem que ter no teu coração, eu tenho que ter no meu. Nós temos que entender que há momentos na vida que nós temos decisões para tomar, e essas decisões têm que ser tomadas pensando na contaminação. A contaminação da nossa alma, a contaminação do nosso corpo. Jovens, quando você estiver na internet, cuidado, não pense que a internet é um mal, a internet não é. Eu já escutei muita gente falar, é por causa da internet que essa gente tem se prostituído, é por causa da internet, é por causa da televisão. Não, é por causa nossa mesmo. Nós não somos corajosos o suficiente para enfrentarmos as nossas vontades. Nós precisamos ter coragem de enfrentar as nossas próprias vontades e saber que nós temos que determinar na nossa vida até onde nós podemos ir. Livro de 1 Coríntios, capítulo 10, verso 23, diz o seguinte: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo me é lícito, mas nem tudo me edifica. Pensa nisso antes de tomar uma decisão, antes de aceitar que algo venha sobre a sua vida e você acha que aquilo ali não é nada. Ah não, isso é bobagem, tiro de letra. Queridos, muitas pessoas quando começam a usar droga, e nós podemos ter uma palavra para ele e falar, olha, cuidado, que isso aí pode te matar, a pessoa fala que nada, quando eu quiser eu paro. Quando a pessoa começa a beber, é a mesma coisa. Não, quando eu quiser eu paro, o dia que eu quiser eu paro. Para, mas e se você não tiver essa vontade, como é que fica? Se você entender que os banquetes que o mundo te oferece é muito melhor do que qualquer outra coisa, e você acabar se envolvendo cada vez mais. Ouça o testemunho de pessoas que passaram pela questão das drogas e da prostituição, da bebedice. É uma pessoa que ele não é, que eu saiba, nunca foi cristão, mas ele tem um testemunho fortíssimo, é um cantor da não é nem da velha guarda, é velha guarda, né? Não é nem do tempo, é de antes de Roberto Carlos ainda. É Nelson Gonçalves. Nelson Gonçalves, eu quando era do mundão, eu era fã dele, e até hoje eu continuo gostando das músicas dele, não são todas que eu ouço e nem ouço sempre, mas de vez em quando toco em algum lugar, eu lembro bem daquele homem. E eu lembro que um dia eu ouvi o testemunho dele, eu não havia me convertido ainda. Eu ouvi o testemunho daquele homem, ele conta uma história muito dramática. Ele conta como tudo começou na vida dele, os momentos em que ele estava vivendo de aflição, e que um dia alguém veio e ofereceu para ele uma coisinha, que aquilo ali ia fazer bem para ele, ele foi e aceitou. Foi no momento de aflição, o diabo tem essas estratégias. No momento de dificuldade ele vai trazer algo para você como sendo a solução. Mas não é, o diabo não tem solução nem para ele. Nem para ele tem. Vai ter para mim ou para você? Não vai. Então cuidado com as contaminações. Meu irmão, minha irmã, cuidado com as coisas que o mundo põe na tua frente. Eu vejo muitas vezes pessoas se iludindo. Nós tivemos jovens aqui da nossa congregação que por causa de um computador ele parou de vir para a igreja. Ele ganhou um computador novo do pai dele e ele achou que aquilo ali resolvia o problema da vida dele, não veio mais para a igreja. Olha que coisa triste. Ele poderia continuar usando o computador dele da mesma forma, mas ele poderia continuar vindo para a igreja. Se nós olharmos o quanto tempo nós estamos na igreja durante uma semana, nós vamos em 2 cultos por semana. Nós temos uma célula na terça-feira e temos uma escola dominical na manhã de domingo. E mesmo assim, as pessoas ainda acham muito, porque elas ocupam o seu tempo integral com outras coisas, e as coisas da igreja, as coisas da fé, as coisas do Espírito é muito difícil. Pensa, queridos, que nós precisamos mudar isso na nossa vida. Precisamos mudar, precisamos tomar decisões novas.
Precisamos mudar nossa história, nós precisamos sair da vida que nós levamos. Eu peço a você que está me ouvindo nesse momento, me assistindo, medita nessa palavra. Pensa no que Deus está falando para você através dessa palavra. Cuidado com a contaminação, meu irmão. Cuidado com a contaminação, minha irmã. Até mesmo você, família, homem, marido, casado, marido, esposa, cuidado com a contaminação. Busquem no Senhor aquilo que você quer, mas busquem com muita fé, porque Deus vai mostrar para você. Quando você tiver que tomar uma decisão, tente lembrar disso que eu vou falar agora. Procure saber se aquela decisão sua, Jesus entraria contigo. E aí você vai dizer depois, para quem quer que seja, se valeu a pena esperar em Deus. Querido, eu peço a você nesse momento, fecha seus olhos, eu quero estar orando com você, e depois nós vamos estar fazendo nossas considerações finais. Pai amado, em nome de Jesus, eu peço, Senhor, a Tua bênção neste momento, sobre a vida de todas essas pessoas que estão assistindo este vídeo, Senhor, sobre a vida de todos esses jovens, famílias, enfim, todos que se propuseram a estar conosco neste momento, assistindo a esta mensagem. Que a bênção do Senhor seja sobre a vida de cada um. Que o Senhor venha livrá-los, ó Pai, de toda contaminação. Que Satanás não venha afrontar a vida de nenhum deles. Que o Senhor venha derramar sobre a vida de cada um que está assistindo agora este vídeo a Tua unção, Senhor, o Teu Shekinah, a Tua bênção. Que a glória do Senhor, Pai, se manifeste na vida de cada família. Que o poder do Senhor seja derramado sobre nós e que tudo na nossa vida seja para a honra e glória do Teu nome. É o que eu te peço neste momento e já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Querido, para a gente encerrar, lembra do teu joinha, coloque aí o teu like, deixa a tua mensagem também, coloque aí o teu comentário. Se você gostou da mensagem, se você não gostou também, não tem problema. Eu só espero que a pessoa que não gostar, não escreva nenhuma palavra ofensiva. A pessoa possa dizer, eu não gostei, eu acho que você está errado nisso ou naquilo, não tem problema. Eu também não sou o dono da palavra. Se você falar alguma coisa para mim que você entendeu que eu não estou correto, eu vou buscar na palavra de Deus e vou estudar para saber se aquilo que você falou é isso mesmo. Eu não estou aqui para dizer para vocês que aquilo que eu falo é obrigatório a você obedecer e ponto final. Pesquise, faça como o Bereano. Quando Paulo pregava para eles, ele falava, agora aguarda um pouquinho, nós vamos conferir se isso que o Senhor está falando é isso mesmo. Faça isso, confira na palavra de Deus. Busque nos livros que a gente tem citado aqui. Então, volto a dizer, deixe o seu like, deixe o seu comentário. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva. É muito importante para mim e para aquelas pessoas que nos seguem, que a gente possa ver crescer esse canal, porque ele vai abençoar muita gente. Pessoas que talvez estejam num hospital, pessoas que talvez estejam impossibilitadas de ir para a igreja, nós vamos ter um momento que nós vamos poder fazer nossos cultos online, ao vivo. E aí essas pessoas vão poder assistir, vão poder ser abençoados também. Então nos ajude. Faça isso e você vai estar sendo abençoado também. Queridos, que Deus abençoe a sua vida. Um beijo no coração. Até o próximo vídeo, se assim Deus nos permitir.